Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro de oração desta quinta-feira. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno. E hoje nós agradecemos a Deus de um modo muito especial e carinhoso pela sua vida, pela vida da sua família. Nesta quinta-feira queremos voltar o nosso olhar para Jesus na Eucaristia e entregar cada pessoa que nos acompanha das diversas partes do nosso querido Brasil e até fora dele, nesse momento de oração e de catequese. Queremos rezar com você e por mais um dia abençoado que o Divino Pai Eterno nos concede para podermos fazer a sua santa vontade. E hoje nós iniciamos com um pensamento de São Francisco de Assis. Ele diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. E não tem como meditar sobre essa frase de São Francisco sem nos lembrarmos desta obra de amor que é a família Filhos do Pai Eterno. No ano de 2004, inspirado pela vontade de Deus, o padre Robson de Oliveira concretizou este sonho do coração do Senhor de reunir devotos para incentivar a vivência da fé e a propagação desta bonita devoção que nasceu no coração do Brasil, a devoção ao Divino Pai Eterno. Com o tempo foram surgindo as transmissões das missas no Santuário Basílica, o sustento das primeiras obras sociais, a novena dos Filhos do Pai Eterno e do Perpétuo Socorro. E agora nós temos a novena do Coração de Jesus, voltando para o coração, a realidade mais preciosa e bonita do Filho amado do Divino Pai Eterno. E nesses 16 anos de caminhada da FIP e apenas um ano da TV Pai Eterno, já podemos ver tanta providência e tantos milagres. Hoje formamos uma verdadeira família de amor. Assim foi feito o necessário e o possível para que a devoção do Pai Eterno pudesse alcançar você, alcançar sua família, alcançar as pessoas que você conhece. E hoje podemos ver concretamente, por causa da oração e da fidelidade, da generosidade de cada devoto, o impossível acontecer. Além da TV Pai Eterno, que tem uma programação que edifica a nossa alma, a AFIP conta com uma equipe de funcionários pronta para atender aos filhos e filhas do Pai Eterno espalhados por todo o Brasil. A nossa gratidão a você que colabora para que o impossível aconteça diariamente. Só podemos realizar de fato esse trabalho de evangelização graças às bênçãos do Pai e a você, querido irmão, querida irmã. E você que ainda não é um associado da família Filhos do Pai Eterno, é convidado a doar o seu possível para que o impossível aconteça nesta obra de evangelização. Venha fazer parte desta família de amor. Eu lhe convido a pegar o telefone, a ligar agora para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Os nossos atendentes estão sempre prontos, disponíveis para acolher a sua ligação e enviar a carta do Padre Robson aí para a sua casa. Você, que faz parte dessa família de amor, é motivo de estarmos aqui todas as manhãs em toda a nossa programação. E você acompanha nessa edição do programa Pai Eterno o Evangelho do dia em que Jesus nos exorta: felizes são os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Nós teremos a consagração de cada devoto ao Pai Eterno e uma bênção muito especial aos associados da família Filhos do Pai Eterno. No Santo Café nós vamos conversar sobre leitura e hábitos e como começarmos a fazer um processo de leitura. Quem estará conosco é o Marcos Túlios, apresentador do programa Pai Passa na Frente, aqui da TV Pai Eterno. No Santo do Dia nós vamos conhecer Santo Apolinário, padroeiro de Ravenna, na Itália. Você está sintonizado no programa Pai Eterno, que está só começando.
Vamos dar o nosso bom dia também para Vanessa Lobo, que já está a postos para poder interagir com você através do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Vanessa, programa abençoado para nós. Amém, Padre. Muitas bênçãos para você também que nos acompanha. Você pode nos acompanhar ao vivo pela TV Pai Eterno e também pelo facebook.com/TV Pai Eterno e pelo youtube.com/Pai Eterno. Você pode enviar a sua mensagem para nós, a sua intenção, a sua dúvida, pelas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. O nosso Instagram é @TV Pai Eterno, tudo junto. Hoje o post, Padre, é do Marcos Túlio, todo mundo conhece, apresentador aqui do programa Pai Passa na Frente. Ele tem um hábito maravilhoso, que é o hábito da leitura, e ele se destaca aqui sempre contando as novidades sobre os livros que ele lê diariamente. Então basta ir nesse post, deixar lá o seu comentário e estaremos juntos, rezando e interagindo nesta manhã. É isso mesmo, nós estaremos juntos daqui a pouquinho no quadro Santo Café, falando sobre leitura com o Marcos Túlio. Vamos rezar? Você sabe, rezar sempre resolve. Rezar pacifica o nosso coração, afasta para longe de nós o medo e nos aproxima de Deus. Por isso, vamos acender a chama da fé e pedir ao Senhor que nos conceda mais esperança como combustível para a nossa vida, como combustível para o nosso coração. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Por isso que nós rezamos sempre e no cotidiano da vida apresentamos ao Senhor os pedidos, agradecimentos, as motivações que o coração traz para que esse dia seja um dia novo, um dia na presença de Deus. Vamos rezar? Voltando o nosso olhar para a imagem do Divino Pai Eterno, vamos louvar o Senhor. Pai Eterno, eu te agradeço por este novo dia. Ainda não me sinto desperto para todas as exigências que vou enfrentar hoje, mas confio que o Senhor coloca tua mão protetora sobre mim e me dá ânimo necessário para encará-las. Estejas hoje comigo para que eu dê os passos certos, para que reconheça o que me leva adiante e onde posso me engajar em prol da vida. Abre-me para a vida, deixa-me estar em contato com ela, comigo mesmo e também com as pessoas que eu vou encontrar. Retira o véu que às vezes está sobre a minha vida e me faz viver em plenitude. Amém. Vem Espírito Santo sobre nós e renova as disposições do nosso coração. Pegue a sua Bíblia, cartilha de oração e vamos juntos rezar o Evangelho de hoje. O Evangelho está no livro de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então aproximaram-se dele os discípulos e perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: a vós Deus manifestou os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Assim, a quem tem será dado e terá fartura, mas a quem não tem será tirado até aquilo que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olham sem ver e escutam sem ouvir, nem compreender. E assim se cumpre neles a profecia de Isaías: ouvireis, mas não entendereis. Olhareis, mas não vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Taparam os ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Felizes, porém, são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem.
Na verdade, vos digo, muitos profetas e justos queriam ver o que vós estáis vendo, mas não viram. Queriam ouvir o que estáis ouvindo, mas não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós recordamos o louvor dirigido por Jesus aos que se juntavam a Ele. Felizes são os vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. E nos perguntamos, estas palavras de Jesus dirigem-se também a nós ou são somente para aqueles que o viram e o escutaram diretamente? Parece que os felizes são eles, pois tiveram a sorte de conviver com Jesus, de permanecer fisicamente e de modo sensível ao seu lado. Enquanto nós estaríamos antes entre os justos e profetas, sem sermos justos nem profetas, que gostaríamos de o ver e ouvir. Não esqueçamos, porém, que o Senhor se refere aos justos e profetas anteriores à sua vinda, à sua revelação. Garanto-vos que muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, mas não viram. Com ele chega a plenitude dos tempos e nós estamos vivendo nessa plenitude. Já estamos no tempo de Cristo, no tempo da salvação. É verdade que não vimos Jesus com os nossos olhos, mas nós o conhecemos. É verdade que nós não escutamos a sua voz com os nossos ouvidos, mas sim escutamos e escutaremos as suas palavras. O conhecimento que a fé nos dá, embora não seja um conhecimento sensível, é um conhecimento autêntico. Põe-nos em contato com a verdade e, por isso, nos dá a felicidade e a alegria. Agradeçamos a nossa fé cristã, contentes com ela. Tentemos que o trato com Jesus seja próximo e não distante, tal como o tratavam aqueles discípulos, os que estavam junto a ele, que o viram e ouviram. Não olhemos para Jesus indo do presente para o passado, e sim do presente ao presente. Estamos realmente no seu tempo, um tempo que não tem fim. A oração, o nosso modo de falar com Deus, e a Eucaristia, a nossa forma de recebê-lo, garante-nos esta proximidade e nos fazem realmente felizes ao vê-lo com os olhos e os ouvidos da fé. Pensamos ao Senhor que nós tenhamos a capacidade de acolher as suas palavras, de vê-lo em nossos irmãos e de ouvi-lo através dos ensinamentos da Sagrada Escritura. Vamos agora rezar a vida do santo de hoje. Hoje a Igreja celebra a memória de Santo Apolinário, padroeiro de Ravenna, na Itália. Apolinário foi o primeiro bispo de Ravenna entre o século I e II. Amando do próprio apóstolo Pedro, de quem foi discípulo, foi enviado para converter os pagãos nas terras ao norte do Império Romano. A sua obra de evangelização transcorreu num ambiente repleto de imensas dificuldades, além do culto aos ídolos pagãos que teve de combater. Dedicou toda a sua vida ao apostolado. Embora representando sereno e tranquilo no mosaico da cidade, na realidade era um homem de vida dura, combativa e atuante. Apolinário sempre foi considerado um mártir. Mártir de um suplício muito longo, que foi todo o seu episcopado. Ele não viu o resultado de sua obra, que só se revelou após sua morte. A população da nova capital do Império Romano
tornou-se exclusivamente cristã, reforçando suas raízes no próprio culto de seu primeiro bispo, considerado por eles um exemplo de santidade. Dessa maneira se explica a grande devoção a ele, não somente em Ravenna, mas em muitas outras localidades da Itália, da França e da Alemanha. Aliás, nessas regiões foi amplamente difundida devido aos mosteiros beneditinos e camaldulenses que Apolinário ali fundara. Ele morreu como mártir da fé no dia 23 de julho, durante as primeiras perseguições impostas contra os cristãos. Suas relíquias, encontradas nas catacumbas, foram enviadas para a Catedral de Santo Apolinário e ali repousam, em Ravenna, na Itália. Vamos agora pedir a intercessão deste grande apóstolo de São Pedro. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Apolinário a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Apolinário, rogai por nós. Vanessa, que bonito podermos tomar contato com a história de um dos apóstolos dos apóstolos, Santo Apolinário, que foi apóstolo de São Pedro, portanto a segunda geração de apostolado depois de Jesus, e que evangelizou o norte do Império Romano e até hoje é lembrado pelos cidadãos ali da nossa querida cidade de Ravenna, na Itália. Sim, Padre, é uma grande riqueza espiritual para nós contarmos com exemplos de santos que nós falamos todos os dias aqui no programa e podemos imitá-los em sua santidade e assim buscar o céu. E é momento de rezar por você. Quero rezar pela Alda Rego Barros, ela é de Recife, Pernambuco, e pede pela sua filha, a Maria Madalena. A Domingas Vieira, de Bariri, no estado de São Paulo, pede pelo seu esposo Silvio Vicente e todos os seus familiares. Ivan Peixoto, de Fortaleza, no Ceará, diz que a sua mãe, a dona Maria Inês, é associada da FIP e tem 100 anos, acompanha toda a nossa programação. Um grande abraço para a senhora, dona Maria Inês. A Tânia Suelen, de Taguatinga, no Distrito Federal, pede pela sua irmã Sueli, que está com câncer, está fazendo tratamento e fará uma cirurgia. Clamamos agora toda a graça do Pai Eterno para você e toda a sua família. E também a Glória Cabral, que pede pela família Mercedes, Cabral e Rios. E a gente agradece desde já a interação de cada fiel devoto do Pai Eterno que está ligadinho conosco através do Facebook, também do YouTube, além do canal da TV Pai Eterno, seja a cabo, seja o canal aberto, aí de onde você está nos acompanhando. É momento de conferir mais o último episódio da série especial Sabedoria do Tempo. A reportagem de hoje é um convite para que possamos ouvir mais os idosos, que sempre carregam consigo um ensinamento importante para cada um de nós. Vamos acompanhar. Prestes a completar 96 anos, a trajetória de vida da ilustre professora Iraci Borges anda de mãos dadas com a história de Trindade, cidade que ela mora há 70 anos. Nesse tempo todo, Dona Iraci sempre foi sinônimo de muito trabalho, dedicação e amor ao próximo. A minha contribuição para a Trindade, ou por onde eu andei, por onde eu lecionei, foi muito abrangente, porque na parte social, na parte religiosa, eu participei ativamente. Por exemplo, chegando em Trindade, a juventude não tinha um local para eles, um local sadio. Então a gente fundou quadra de esporte,
promoveu bailes a rigor. Bastaram poucos minutos de conversa para ela nos dar uma aula de como viver bem e saber aproveitar o tempo. O tempo traz muita sabedoria, muita experiência. E baseado nessa sabedoria, nós não podemos nunca deixar de passar o que a gente sabe de bom, de salutar para o nosso próximo, especialmente as crianças. A grande atuação dos anciãos é mostrada em vários trechos da Bíblia. O livro de Provérbios 11:14 diz: "Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança." A palavra retrata bem como o diálogo entre gerações, promovido pelos anciãos, marcou a história da humanidade. Homens experientes que servem até hoje como exemplo de sabedoria e fé. Seguir o conselho dos mais velhos é um costume que, para este historiador, tem sido deixado de lado com o passar do tempo. Apesar disso, o estudioso Guto Josman lembra o quanto os anciãos, ou seja, as pessoas mais experientes, fazem parte das principais transformações de uma sociedade. Ao longo da história da humanidade, os anciãos eles foram bastante valorizados na antiguidade e até a Idade Média. Eles começaram a ser desvalorizados na modernidade. No mundo antigo, sabedoria e ser ancião eram palavras sinônimas, porque muitas vezes os mais novos buscavam nos anciãos uma maneira de buscar uma vida feliz, porque eles traziam experiência, conhecimento. O idoso ele relata tantas dificuldades que ele passou nesse momento, Primeira Guerra Mundial também, Segunda Guerra Mundial. Os idosos passaram por tudo isso e vem nos alertando que a sociedade ela passa por essas situações negativas, mas também situações positivas, quer dizer, eles viram isso passar. E eles viram, então, que a esperança, ela brota desses momentos difíceis. Quer dizer, qual é o aprendizado que nós podemos tirar desses elementos negativos? Os idosos são esses canais de esperança, de enxergar algo diferente na sociedade. Aprender com quem já viveu muito mais. Essa é uma oportunidade que não podemos desperdiçar, como destaca o jornalista e escritor Henrique Morgantini. A gente percebe o quanto a gente, às vezes, na pressa do dia a dia, a gente perde a oportunidade de ter uma conversa. Uma conversa, para quem tem a sorte de ter um avô, né? Para quem tem os pais, mas às vezes a conversa é com um desconhecido. Eu não sei se você tem essa experiência, as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes podem fazer essa ligação. Mas às vezes numa fila, agora não tem mais fila, né? Nós estamos muito sem fila, mas numa fila do banco, na fila da padaria, você encontra uma senhora, um senhor e ele quer conversar, ele quer falar. Às vezes a gente está preocupado, mexendo no celular e não dá atenção. Mas eu faço esse convite. Se você puder fazer uma vez diferente e ouvir o que as pessoas têm a dizer, você vai ter no mínimo um momento agradável, aprazível. Vai ser uma história engraçada, vai ser um relato, vai ser um momento de carinho, mas as pessoas têm experiências a serem compartilhadas. Lúcida e bem-humorada, Dona Iraci nos presenteia com o que para ela é o segredo de uma vida longa e feliz. O segredo da vida é a convivência com a juventude. Estar sempre junto com a... É lindo, gente. Quando a gente chega na escola, aqueles meninos que vêm e abraçam. Nunca fumar, nunca beber, ter horário de dormir, ter horário de levantar. Esse é um dos segredos. E estar sempre bem-humorado. Como diz o ditado, se conselho fosse bom, ninguém daria de graça, venderia. Brincadeiras à parte, não precisamos de conselhos para saber que o tempo não volta. Mas se soubéssemos o tanto que é bom ouvir o conselho dos mais sábios, aproveitaríamos mais cada momento com eles, sem medo do que vem pela frente e certos de que durante toda a vida temos muito a aprender.
Tá aí, parabéns por essa bonita série, Sabedoria do Tempo, podermos desfrutar desse grande acervo que são os nossos idosos, com a sua vida, com a sua experiência. Um beijo muito grande para a dona Iraci Borges, professora Iraci Borges, da nossa querida Trindade, essa mulher que, com a vida, escreve também a história do município que levou ao Brasil a devoção ao Divino Pai Eterno. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós já temos o quadro que você espera durante o nosso programa, o Santo Café. Hoje nós vamos falar sobre hábitos de leitura e como começar a nossa vida de leitores. O nosso entrevistado vai ser o Marcos Túlios, apresentador da TV Pai Eterno, que está aqui nos nossos estúdios. Na volta do intervalo, eu conto com a sua audiência. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, você que nos possibilita entrar na sua casa e agora de um modo muito especial, a gente dizia no início do nosso programa, a gente pede licença para entrar aí para o rumo da cozinha, né? Onde você recebe os convidados especiais na sua casa, pessoas com quem você não tem muita cerimônia para conversar e a gente poder aprender sempre um pouco mais. Vamos juntos tomar o nosso Santo Café. Hoje recebendo mais uma vez um amigo muito querido, o Marcos Túlios, apresentador aqui da TV Pai Eterno. Marcos, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington, uma alegria mais uma vez estarmos aqui para tomar o Santo Café, né? Se com as pessoas próximas já não tem cerimônia para tomar o café, entre a gente muito menos. É verdade, né? Isso mesmo. E eu sempre digo, né, que eu conheci o Marcos Túlios, ainda éramos seminaristas e é uma amizade que eu prezo muito, né? Agora, você que está vendo aí nessa câmera aberta, aqui atrás, alguns livros, você deve ter notado a diferença que o nosso estúdio ganhou, né? Com qualidade aí para alguns títulos que foram trazidos de casa pelo nosso convidado, Marcos Túlios. Marcos, quando e como começou o seu amor pela literatura? Bom, eu sou leitor desde criança, porque eu fui autodidata. Eu escrevia num monte de areia que tinha ao lado da minha casa. Eu via, assistia TV, via desenhos, reproduzia, fazia associação de letras e quando eu entrei na escola, aos 4 anos, eu já estava alfabetizado. E ali eu comecei, as minhas primeiras leituras foram os gibis, as revistinhas. A minha tia Tuca, que mora do lado de casa, era assinante, leitora compulsiva dos gibis, de Turma da Mônica e por aí vai. Então eu comecei a ler, ali foi o gosto, né? E foi se desenvolvendo, principalmente na trajetória escolar. Lá na minha cidade, em Piracema, quando eu era criança, a gente só tinha a biblioteca da escola. E ainda não tínhamos uma biblioteca pública. Daí eu lia bastante os livros de lá. Eu me lembro muito que as bibliotecárias tinham um caderno daqueles de várias matérias em que anotava o nome. E a matéria que era reservada para a minha turma, para a minha sala, ela acabava com muita facilidade, porque eu pegava um livro todo dia. Os livros infantis, com letras maiores, né, uma leitura mais fácil. Então eu pegava ali de um dia para o outro. Então eu lia muito. Sempre reservei esse tempo para leitura e lia de tudo. Aí. E o que a leitura trouxe de benefício para a sua vida? Como é que hoje você fez esse retrospecto, né? Mas para a atualidade, como é que tudo isso refletiu como contribuição para a sua vida? Bom, a leitura, ela mudou a minha forma de ver o mundo. A gente, quando passa a ler mais,
o nosso horizonte é ampliado. A gente não fica com uma visão restrita. Tem até uma associação, uma metáfora que o Leonardo Boff faz em um livro clássico seu, que se chama A Águia e a Galinha. A leitura nos faz ter esse olhar de águia, nos dá mais uma amplitude de horizonte. Então isso me permite olhar para as situações, para as realidades, para os fatos do cotidiano com um novo olhar. Coisas que mesmo não sendo uma leitura técnica, os romances, que eu gosto muito, também nos ajudam a trazer um novo olhar. E claro, a leitura traz leveza para a vida. Além de mudar a nossa forma de ver o mundo, de relacionar com as pessoas, às vezes fatos que são narrados nos livros nos ajudam a enfrentar determinadas situações. E também trazem leveza, trazem alegria, porque realmente é algo que nos preenche a alma, né? Esses dias você esteve aqui falando sobre leituras em tempo de pandemia, né? Nesse momento que a gente está ficando mais em casa, está tendo um tempo mais ocioso. Agora, o hábito de leitura, muita gente diz da dificuldade de se criar o hábito. Esses dias eu até perguntei para você, porque apareceu lá no meu Instagram, apareceu no meu Facebook, aquelas postagens patrocinadas oferecendo métodos de leitura dinâmica. Aí eu perguntei para você, isso funciona? Né? Porque quem deseja aumentar o seu fluxo de leitura, ou quem deseja começar, vamos pontuar por aí, como é que deve fazer, deve buscar esse tipo de método, deve acreditar nesse tipo de propaganda, porque a cada dia que passa isso tem sido mais ostensivo nas nossas páginas. Uhum. Principalmente para quem está começando não é recomendado, nem para quem já está avançado, porque também depende do tipo de leitura que se procura fazer. Muitas vezes quantidade e qualidade são duas palavrinhas que não andam juntas. Então, se você aumenta a quantidade de leitura, não significa que você está tendo uma leitura de qualidade. E determinados livros você precisa de um tempo maior para você ler, para degustar, para entender, para interpretar. Então, a leitura dinâmica ela vai funcionar para algumas situações específicas. Às vezes um tipo de leitura mais técnica que a pessoa precisa de fazer de maneira mais rápida e que não vai demandar um aprofundamento. A leitura dinâmica ela é muito rasa. Às vezes você faz uma leitura dinâmica para você ler um jornal, para você ler uma revista, que você não precisa de aprofundar ali em determinados aspectos. Agora, um livro ele demanda um tempo maior para você conseguir apreender as coisas que estão realmente sendo mostradas e oferecidas ali. Para quem quer começar a ler, eu trouxe aqui 5 dicas para leitura e pedi até para fazer uma cartela. Olha só, para você acompanhar em casa, né, a cartela que vai ser colocada. Inclusive eu deixo a dica, faz uma fotografia, isso, porque depois você tem as dicas aí. Primeiro. Então, pede primeiro pro povo pegar o celular para fazer a foto da cartela. Isso, pega o celular para você fazer a foto aí da cartela que vai aparecer. Vão aparecer todas, no final você faz. Primeiro, procurar livros com estilos e assuntos de seu interesse. Porque para quem está começando, se não for uma leitura que agrade, ela vai se desmotivar com muita facilidade. Então não vai dar prosseguimento. Então procure livros e estilos do seu interesse. É romance que você gosta? É mais policial? É uma leitura mais dramática? É um livro de cunho religioso? É vida de santo, partindo para a literatura religiosa? Então você vai ver aquele tipo de assunto que te agrada e vai escolher um livro que seja compatível com esse gosto. Sem pensar no número de páginas, sem pensar no tamanho da letra, porque tem gente que olha, esse livro é muito grosso, ou a letra desse livro é muito miúda. Então assim, você vai pegar, se a letra for pequena, só se realmente você não conseguir enxergar, mas não escolha um livro pelo seu tamanho, nem pelo tamanho da letra, da fonte, nem pela grossura do livro, mas procure pelo seu interesse. Vamos lá então para a segunda dica da nossa cartela. Descobrir o horário que é mais favorável para a sua leitura. Ler é igual rezar terço. Tem gente que não dá conta de rezar terço à noite porque dorme. Verdade. Tem um horário específico, então descubra o horário que é mais favorável para a sua leitura. Se é pela manhã, pela tarde, pela noite, aquele horário que é mais favorável, que você consegue ler melhor e que você vai ter a sua atenção direcionada. Então, você identificando, para isso é preciso testar.
leu de manhã, fluiu bem, você conseguiu entender, ver aquilo que está te motivando, prendendo na história, então é um indicativo que é um horário favorável. Posso abrir um parênteses? Quando a gente está muito tempo dentro de casa, a tendência às vezes é já chegar no automático e ligar a TV, né? Ou o rádio. E durante esses últimos dias, principalmente da pandemia, eu tenho feito o exercício de deixar a TV em horários especificamente desligados. E com isso tem crescido o meu interesse e também o meu tempo para a leitura. É interessante isso, porque a gente pensa, não tenho tempo, mas o tempo quem faz é a gente, né? Eu faço isso, eu dedico um tempo diário para a leitura. No meu caso, na pandemia, eu tenho trabalhado mais do que antes, tem exigido um esforço maior. Então, às vezes, assim, pessoas que têm tido mais tempo em casa, mas nem que seja uma página. Se eu não consigo cumprir aquela meta diária que eu estabeleci, a minha meta diária é de 2 horas de leitura. Ter 2 horas de leitura todas as noites, mas tem reunião quase todos os dias. E nem sempre eu consigo. Então, eu leio, nem que seja uma página. Se eu não conseguir ler ali 15, 20 minutos, mas pelo menos uma página. Eu não gosto de passar nenhum dia sem ler, nem que seja uma página. Certo. E agora a próxima dica? Isso, vamos lá para a continuidade das nossas dicas. Terceira dica. Determinar um tempo diário. Eu coloquei 2 horas para minha leitura. Mas se você está começando agora, não coloque tanto tempo que você pode correr o risco de desistir com muita facilidade. Então pense aí, comece com 10 minutos, 15 minutos de leitura diária e você vai aumentando de maneira gradativa. E procure cumprir fielmente o horário que você estabeleceu. Depois de escolher o turno que você vai ler, determine o tempo. Coloque um lembrete, um alarme no celular, coloque um lembrete na geladeira, na porta do guarda-roupa, mas não deixe de cumprir esse horário estabelecido. Vamos lá para a 4ª dica, então, na nossa cartela. A 4ª dica é, quando estiver habituado, procure ler livros diferentes simultaneamente. Para quem está começando, não é ainda o ideal. Mas depois que você já está mais ambientado, procure ter livros de assuntos diferentes, estilos diferentes, porque isso também ajuda na sua ambientação com a leitura. Comece lendo um, depois leia 2, 3, algum livro que você já leu, mesmo que seja pequenininho, procure reler, isso é importante. Eu gosto sempre de ter vários livros ao mesmo tempo e tenho livro em todos os lugares. Tenho livro no meu carro, na minha mochila tenho pelo menos um, ao lado da minha cama, no sofá da sala, na minha mesa de trabalho. Então sempre tem algum livro por perto, que eu estou lendo ali simultaneamente. Olha só, é muito bom. Agora mais uma dica. Isso, a última dica, eu preparei 5 que são mais práticas. Interaja com pessoas que gostem de leitura, porque isso faz aumentar o seu repertório. As pessoas que já são habituadas na leitura, elas vão te indicar livros, vão te sugerir, vão te dar dicas. Hoje existem diversos clubes de leitura, né? Até mesmo para troca, para partilha de livros. Isso facilita bastante. Por meio das redes sociais, essa interação se torna bastante interessante. Então, são essas 5 dicas aí. Vou pedir para colocar todas na tela novamente. Se caso você não tiver conseguido registrar, faça uma foto para você compartilhar também com as pessoas, com quem está começando a ler. Certo. Eu estava me lembrando aqui porque os hábitos de leitura, eles começam, às vezes, também na idade mais terna, né? Na infância. Sim. E aqui a gente exorta também os pais, os avós, os responsáveis a criarem esse hábito, né? A favorecerem o hábito da leitura. Claro que não é comprando... Foca aqui a nossa biblioteca aqui. Né? Não é dando um Guimarães, né? Rosa nesse volume. Talvez não começar por aí. Mas você dizia, por exemplo, dos gibis... Isso foi justamente o começo do meu despertar para a leitura também. Depois, a minha tia levou uns livros de crônicas. Me lembro, Stanislau Ponte Preta, Rubem Alves. E nós líamos, porque a minha mãe, ela estipulava todo dia um horário. Minha mãe fez até a 4ª série. E ela estipulava todo dia um horário. Dava 6 horas da tarde, todo mundo pegava o livro, sentava ali no carpete, sabe? Escorando no sofá, ali no carpete, para ler.
Sim, isso é extremamente importante. Para quem é da nossa idade, mais ou menos, a Vanessa também, que está próxima de nós, certamente viu na biblioteca a coleção Vagalume. Sim. Que marcou ali época e várias séries, né? Então, um hábito também que é importante de ser retomado é a visita às bibliotecas. Infelizmente, muitas estão em estado de sucateamento, principalmente as bibliotecas públicas. Falta ainda um investimento maior, um cuidado maior do poder público para oferecer esses espaços com mais dignidade. Mas nas escolas, universidades têm bibliotecas abertas e que oferecem bons livros. Não é sempre comprando, a gente pode emprestar, trocar. Nem todo mundo consegue emprestar livro com facilidade. Eu mesmo sou um deles, eu sou ciumento com os meus livros. Eu falo, é livro com 2 Vs, vai e volta do mesmo jeito. Eu separei apenas alguns aqui que eu trouxe, até porque os meus livros não vieram todos para cá. Eu ia até pedir uns livros emprestados, não vou nem pedir mais. Eu empresto, sendo com 2 Vs, indo e voltando, não tem problema. Aí eu trouxe só alguns aqui, porque a maioria ainda ficou lá no Espírito Santo. Agora, uma coisa que assusta as pessoas é o tamanho, você disse isso nas dicas, mas por que as pessoas se assustam com tanta facilidade com o tamanho do livro, do volume do livro, tamanho da letra e a questão também, às vezes, de querer procurar muita figura no livro a fim de que a leitura pudesse render? Esse tipo de hábito, como é que isso pode ser afastado? A gente deve começar primeiro por um livro mais fininho, mais simples? Sim, comece por um livro mais simples, veja um título que te desperte a atenção. E hoje também tem muita facilidade. Eu sou ainda muito fascinado pelo papel. Eu gosto de livro físico, mas existem também os leitores digitais. Eu trouxe, inclusive, aqui o meu leitor digital. É um leitor de e-book. Que susto, Jesus! Eu achei que era uma agenda. Pois é um leitor. Então aqui ele tem vários, né? Existem diversos modelos, mas aqui eu tenho vários livros e facilita para eu carregar. Só que, como eu gosto muito do papel, eu fiz essa capa, que é de um livro, personalizada. Então, porque eu não perco também a proximidade com o papel. E também dá para fazer uma leitura sincronizada. Eu posso ler aqui, posso ler pelo meu celular, posso ler pelo meu computador e acompanhar de onde eu parei a leitura. Então, também hoje tem essa facilidade para ter os livros digitais. Agora, e a dica que você dá para quem não consegue terminar leituras? Porque esse é um hábito recorrente. Há pessoas que começam, por exemplo, vou começar 4 livros de uma vez. Não termina nenhum. Não termina nenhum. E isso acaba contribuindo para uma sensação de fracasso. Eu não dou conta de ler mesmo. Ou compra muito livro e não lê nenhum. Como é que a gente pode trabalhar isso do ponto de vista dos passos, né? Para isso é importante ter um planejamento. Como a gente falou, é hábito. Hábito se cria com uma sistematização. Então, coloque como prioridade. Se você está lendo ali 4 livros, veja qual que você quer terminar primeiro, qual que é a prioridade. E, claro, se está custoso, se está difícil para ler, faça um esforço, redobre ali um esforço. Para muitas coisas na nossa vida são dessa forma. Academia, por exemplo, eu não sou um especialista para falar de persistência em academia, né? Mas existem coisas que a gente precisa de forçar mais. Então, coloque ali um pouco mais de esforço para finalizar aquele livro. Vá fazendo em doses menores, talvez. Se você ler muito, vai te desanimar. Então, procure reduzir naquele livro até você terminar e concluir. Você já chegou a participar de clubes de leitura, de partilhas de leitores, assim, por um mesmo tema? Como é que isso funciona para quem está em casa também ter essa iniciativa, às vezes, de procurar um grupo de amigos e sugerir uma leitura comum? Eu já participei por experiências diversas. Primeiro, de grupos que escolhem um livro e todos fazem uma leitura conjunta. Cada um lê individualmente, mas é feito de maneira gradativa. É ali com uma periodização. Do dia tal ao dia tal vamos ler tal capítulo, depois vamos ler o outro e assim sucessivamente. Então é uma leitura compartilhada. E aí os leitores partilham, é uma experiência super agradável. Uma outra que eu já participei também foi de várias pessoas lerem livros diferentes e a gente marca um café para partilhar. Cada um partilha a sua experiência com aquele livro. Então você estimula a pessoa
a ler aquele livro que você leu. E isso também te faz ampliar o repertório, a sua gama de leituras. Não significa que um livro indicado por você eu vou gostar. Certo. Mas quando você tem leitores que já têm afinidade, que já conhecem o estilo, essa probabilidade aumenta de você gostar de um livro que foi indicado por alguém que tem o mesmo gosto que o seu. Às vezes é um personagem que não te agrada, um gesto ali. E claro, escolher autores que te agradem. Tem autores que têm uma riqueza muito grande. Autores da nossa literatura brasileira, estrangeiros também. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns livros do José Tolentino Mendonça. Sim. Principalmente para quem quer melhorar a sua vida espiritual, fazer uma leitura agradável. O José Tolentino Mendonça, ele é maravilhoso. São os livros que estão ali na frente. Tem o Elogio da Sede, Pai Nosso que Estais na Terra, O Tesouro Escondido, Nenhum Caminho Será Longo, Libertar o Tempo. Ele tem um outro também maravilhoso que se chama A Mística do Instante. E claro, autores como Clarice Lispector, eu trouxe ali A Hora da Estrela, que é o livro consagrado, foi o último livro dela. Inclusive, Clarice completaria 100 anos, né? Isso. Neste ano de 2020. Guimarães Rosa, que é o meu autor predileto. Carlos Drummond de Andrade. São preciosidades da nossa língua e que nos ajudam muito. Autores vivos, Adélia Prado, uma maravilha. Para quem quer ler uma poesia e que é literatura, e literatura que fala de Deus também. Então, se você quer ter uma experiência de leitura agradável, leia Adélia Prado. Para quem quer saber por onde começar, comece por Adélia Prado, que você vai se encantar. É um ótimo caminho. A aula inaugural do meu curso de teologia foi a Adélia Prado que ministrou. Pois é, olha foi que maravilhoso. Marcos Túlio, o nosso tempo já terminou. Muito obrigado, viu? Eu agradeço de coração. Vamos pensar depois aí uma oportunidade de suscitar nos nossos telespectadores esse hábito de leitura. Vamos tentar aí pensar uma série, alguma coisa, para a gente poder vir uma vez na semana, às vezes sugerir algum título, às vezes falarmos sobre uma obra, principalmente as pessoas que estão aí admiradas com autores, né, como o Papa Francisco, e essas iniciativas bonitas que têm rodado o mundo e têm suscitado as pessoas a serem melhores. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui. Muito bom e daqui estar a pouquinho com você. Nós estaremos juntos no Pai Passar na Frente, 10h45. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a você que reza, a você que participa, a você que nos possibilita essa unidade na oração e na catequese. Nesse momento, nós vamos interagir com você que deixou mensagem nas nossas redes sociais durante o nosso programa. Vanessa, eu tenho certeza que muita gente gostou do Santo Café com o Marcos Túlio e teve a oportunidade aí de tomar a posse, de fato, desse propósito, né? De melhorar a sua vida intelectual, de melhorar a sua vida espiritual também, com leituras que possam contribuir para a sua cultura, para o seu cotidiano. Padre, tivemos 2 tipos de comentário durante o Santo Café. Primeiro, uma turma elogiando Marcos Túlio, pelo ser um bom comunicador, um bom evangelizador, e também aqueles que sugeriram alguns títulos, livros que as pessoas estavam lendo. Foi muito interessante. Alguns lendo Imitação de Cristo, História de uma Alma. Com certeza, várias pessoas aproveitaram esse tema de hoje. E deixaram um grande abraço e falar que todos que deixaram as suas intenções estão em oração. Para Beatriz Guimarães, a Bernadette Franzinho, o Guilherme Dias e a Jane Pereira. Tá certo. E agora a gente vai falar com uma devota que está nos acompanhando lá no estado do Mato Grosso.
Bom dia, Adeilda Maria Silva. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo. Deus abençoe. Tá falando de onde? Várzea Grande, Mato Grosso. Várzea Grande. Fiquei sabendo que o clima em Várzea Grande é um clima muito agradável, que difere até a da capital Cuiabá, porque vocês estão aí próximos à Serra dos Guimarães, é isso? Sim. Olha só, o padre não errou. Agora, dona Adeilda, eu queria que a senhora colocasse as suas intenções. Ai, Padre Aurélio, eu queria oração para minha família, que tudo, para mim, para minha mãe, que está operada, está quase sem andar. Como é que é o nome da mamãe? Umbelina Rosa de Almeida. Dona Umbelina. Quem mais? Quem mais nós vamos rezar? O Guinei José da Silva, que é meu irmão, também está passando por um momento difícil. Certo. Adeilda, você mora com quem aí em Várzea Grande? Com a minha mãe e a minha irmã. Tá certo. Então, Adeilda, agora o padre vai rezar por você e com você. Coloca a mão no seu coração aí. Com muita fé, vamos deixar a força de Deus nos sustentar nesse momento. Divino Pai Eterno, nós os pedimos em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo. Abençoai a Adeilda Maria Silva, que nos acompanha na querida Várzea Grande, no Mato Grosso. Favorecei também a sua mãe, Dona Umbelina, seu irmão, todos aqueles que estão unidos a elas por fazerem parte dessa família de amor. Abençoai, protegei, salvai, dai coragem, muita saúde e força no cotidiano de suas vidas e que elas sejam confirmadas na força do Espírito Santo, para que não venham a desanimar, para que não venham a esmorecer diante da esperança que o Senhor vem plantar no nosso coração. Deus Pai vos dê sua bênção. Deus Filho vos conceda saúde. Deus Espírito Santo vos ilumine. Amém. Amém, Adeilda? Amém. Forte abraço. Continua acompanhando a programação da TV Pai Eterno e rezando por nós, que nós rezamos por vocês. Amém. Fica com Deus. Amém. E eu convido você que nos acompanha a fazer parte dessa família de amor. Assim como a Adeilda, ligar para nós no 62-3506-9800, acessar o nosso portal paieterno.com, enviar as suas intenções para nós. É isso mesmo, as intenções da família Filhos do Pai Eterno. Cadê as intenções? Põe as intenções lá. As intenções. Aí, olha aqui, beleza. Os pedidos de oração que são o motivo pelo qual nós rezamos, o motivo pelo qual nós queremos nos consagrar ao nosso Deus de amor. Vamos juntos rezar, nos consagrando ao Divino Pai Eterno. Hoje eu quero rezar, Vanessa, chega para cá, eu quero rezar de um modo muito especial pela vida do Tomás. Ele é tesoureiro da devoção ao Senhor do Bonfim, lá em Salvador. O Tomás é esposo da Gabriela e está ligadinho conosco. Hoje ele faz aniversário. Parabéns ao Tomás, parabéns. que sempre nos acolhe quando nós estamos lá na soteropolitana cidade de Salvador. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Vamos juntos rezar a consagração? Vamos. E por quem nós vamos rezar? Pela Teonília, pela Cristiane e também pela Terezinha. E nesse momento vamos pedir por você, associado, filho amado do Divino Pai Eterno, que faz parte da AFIP. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, Para que vivam em paz e harmonia. nossas casas, Para que sejam iluminadas pela vossa presença. nossas alegrias, Para que sejam santificadas pelo vosso amor. nossas preocupações, Para que sejam acolhidas em vossa bondade. nossas doenças, Para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. nossos trabalhos. Para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, Recebei a homenagem da nossa fé,
fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e de Santo Apolinário, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam, uma chuva serena de graça venha sobre a sua vida, a sua casa e as suas necessidades. Muito obrigado, Vanessa, pela sua participação. Obrigada, Padre. Grande abraço. E amanhã tem um programa especial, Padre. Olha só, então até amanhã, nosso encontro aqui na TV das Bênçãos do Pai.